Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. No vídeo de hoje a gente vai trazer algumas arenas, estádios históricos que foram completamente abandonados, que estão em ruínas. Não necessariamente todos estádios de futebol, mas sim complexos esportivos, além de alguns estádios e arenas. Beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço que você se antecipe, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, porque tem vídeo toda semana. Vamos embora, que tá muito massa esse vídeo. Para abrir aqui essa lista, a gente vai falar das estruturas das arenas que foram utilizadas nas Olimpíadas de Atenas, lá em 2004. Palco dos Jogos Olímpicos de 2004, Atenas nem de longe lembra a cidade olímpica incrível da época. Imagens impressionantes mostram o abandono e a destruição de algumas das principais instalações da competição. A capital grega investiu 9 bilhões de euros na construção de novos equipamentos esportivos e obras de infraestrutura para a realização do torneio. As informações são do site Mile Online. Várias instalações dos Jogos de Atenas 2004 não estão sendo utilizadas. Imagens mostram piscinas com águas sujas, arquibancadas destruídas e equipamentos esportivos tomados por lixo. A Vila Olímpica, o Centro Aquático, o Centro de Canoagem, a Arena de Vôlei de Praia e os estádios de beisebol são alguns dos elefantes brancos abandonados. A Olimpíada de Atenas na Grécia em 2004 está na memória de muita gente. Vários recordes foram quebrados lá e várias novas superestrelas também surgiram lá. Como, por exemplo, Michael Phelps, o maior atleta olímpico de todos os tempos, o maior medalhista. Ver essas instalações que na época eram brilhantes e que foi investido 9 bilhões de euros para serem feitas em ruínas, como vocês podem ver. O próximo caso que a gente vai citar aqui são as estruturas das Olimpíadas de Inverno de 1984, em Sarajevo, na antiga Iugoslávia. Assim como ocorreu em Atenas, só que 20 anos antes, construções feitas para os Jogos Olímpicos de Inverno de Sarajevo, na então Iugoslávia, deixaram de ser utilizados com o passar do tempo. As rampas usadas para o bobsled e skyjumping foram esquecidas e hoje não passam de ruínas largadas pela capital da Bósnia e Herzegovina. É chocante ver as pistas e os equipamentos usados para aquela Olimpíada de Inverno na atual situação que estão, de completo abandono. Em alguns lugares ainda são palco para turistas, mas a maioria dos lugares da antiga Sarajevo estão completamente abandonados. Outro caso de abandono é a Vila Olímpica de Berlim, das Olimpíadas de 1936. Os Jogos Olímpicos de Berlim, ocorridos em 1936, foram cheios de tensões políticas. Estes foram os primeiros jogos a serem transmitidos pela TV e foram considerados, na época, os Jogos Olímpicos mais decadentes até então. Por trás da luxuosa fachada dos belos centros esportivos estavam as raízes do mal da Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, com demonstrações de racismo e antissemitismo ao longo dos Jogos. Atualmente, a Vila Olímpica está totalmente abandonada. Embora as construções do complexo ainda estejam de pé, o lugar é retrato do descaso. A Casa das Nações, no centro da Vila Olímpica, onde ficavam as delegações, era dividida em 38 ambientes. O evento contou com participação de 3.963 atletas de 49 países, em 22 modalidades. As edições seguintes, Tóquio 1940 e Londres 1944, foram canceladas devido à guerra. Na época, a Alemanha usou dessas instalações única e exclusivamente por jogada política. E hoje, todas essas instalações completamente abandonadas mostram o total descaso. O próximo estádio da nossa lista é o Tiger Stadium. O Detroit Tigers está buscando uma vitória no World Series desde 1984. E os seus fãs também estão buscando os responsáveis pela demolição do Tiger Stadium até hoje. Entre 1912 e 1999, o Tiger Stadium foi casa do Detroit Tigers. E entre 1938 e 1974, os Lions também chamaram o Tiger Stadium de casa. Em 1975, o estádio foi declarado como um lugar histórico do estado de Michigan
E em 1989, esse chão sagrado foi adicionado ao Registro Nacional de Lugares Históricos. Apesar dessas tentativas de proteção, o Tiger Stadium não conseguiu evitar a sua demolição, que acabou ocorrendo em 2009. Em 2000, os Tigers se mudaram para a sua casa atual, o Comerica Park. Mas antes que ele fosse demolido, ele passou um bom tempo abandonado, como vocês podem ver nas imagens aí. O próximo estádio da nossa lista é o Dog Daemun Stadium. Os Jogos Olímpicos de 1988, realizados em Seul, na Coreia do Sul, foram os últimos jogos com a participação da União Soviética e da Alemanha Oriental. Buscando sair em grande estilo, os soviéticos dominaram o quadro de medalhas com enorme vantagem. Esses jogos também foram os últimos em que a equipe de basquete dos Estados Unidos foi representada exclusivamente por jogadores amadores. Muitos dos centros esportivos utilizados nos Jogos de 1988 ainda estão de pé e foram modernizados. O Dog Daemun Stadium, no entanto, não está entre eles. O estádio foi inaugurado em 1925 e tinha capacidade para 23 mil pessoas. Em 2008, após anos sem uso, o estádio foi demolido. Antes da demolição, o estádio chegou a ser utilizado como um mercado de pulgas e um estacionamento. Um estádio rico em história, que foi completamente deixado de lado, e é até chocante você ver ele cheio de carros dentro, sem gramado, sem nada, ao lado de um outro grande estádio que foi construído. Enfim, esses foram alguns estádios, arenas e centros esportivos abandonados durante o tempo, e todos eles têm uma importância gigantesca para a história dos esportes nos respectivos países. Todos eles foram palcos de grandes eventos esportivos, de grandes jogos, e estão na memória de várias pessoas, vários torcedores que vivenciaram esses momentos. E eu quero saber de vocês qual é o mais chocante, qual foi o que mais mexeu, impactou vocês com esse estado de abandono. E se vocês sabem de mais algum, eu quero que você deixe aí nos comentários, que a gente vai trazer aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, comentar aí se quiser uma parte 2, seguir a gente lá nas redes sociais. Tamo junto, até o próximo vídeo.